Você já se sentiu preso em um beco sem saída? Como se cada tentativa de recomeço fosse engolida por uma força invisível que insiste em te puxar para trás. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos dias em que a esperança parece distante demais, dias em que a dor fala mais alto que qualquer promessa de futuro. Alguns carregam o peso do passado, cheio de erros e escolhas que se tornaram correntes. Outros vivem a pressão do presente, com problemas que parecem impossíveis de resolver. E há aqueles que, simplesmente, já não enxergam um amanhã melhor. É como se a vida tivesse apagado a luz no fim do túnel. Mas é exatamente nesses momentos, quando a escuridão parece mais densa, que a fé pode nascer como uma chama pequena, frágil, quase invisível, mas capaz de transformar tudo ao redor. Hoje eu quero te levar por duas histórias. Histórias de pessoas que, em circunstâncias diferentes, provaram que a fé é capaz de virar destinos, quebrar correntes e transformar completamente a vida. Se você acha que não há saída, talvez essas histórias provem que a sua virada está mais perto do que imagina. Antes de se tornar Paulo, o grande apóstolo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Um homem temido, implacável, obcecado em destruir aqueles que seguiam o caminho de Cristo. Saulo não apenas discordava da fé cristã, ele a odiava. Via os seguidores de Jesus como uma ameaça, um erro que precisava ser apagado da história. Armado de autoridade, ele perseguia, prendia e até aprovava mortes de cristãos. Para muitos, Saulo era o retrato de alguém sem chance de mudança. Alguém tão endurecido que parecia inalcançável. Imagine o medo que seu nome causava. Quando os cristãos o ouviam, sabiam que era sinal de dor, perseguição e até morte. O coração de Saulo era alimentado por convicções cegas e um orgulho que não permitia enxergar além da própria visão. Ele acreditava que estava servindo a Deus, mas na verdade vivia preso em ódio e violência. Essa imagem de Saulo nos mostra algo poderoso. Mesmo as pessoas mais duras, mesmo os que parecem perdidos demais, ainda podem ser transformados. E é justamente isso que torna sua história tão impactante. Porque quando pensamos em alguém que jamais teria conserto, Saulo está no topo da lista. Mas o que ninguém esperava era que, no meio de uma missão cruel, a própria vida de Saulo seria virada do avesso. E é aí que começa a maior reviravolta da sua história, e um dos maiores testemunhos de transformação pela fé. Saulo seguia determinado em sua missão de perseguir cristãos. Seus passos eram firmes, sua mente cheia de planos cruéis e nada parecia capaz de interromper seu caminho. Mas a vida às vezes guarda encontros que mudam tudo. Encontros que não pedem permissão, simplesmente acontecem. No caminho para Damasco, um acontecimento sobrenatural rasgou a rotina de Saulo. Uma luz intensa, mais forte que o sol do meio-dia, brilhou sobre ele. Diante daquele clarão, seus olhos se fecharam, e o orgulho que o mantinha de pé o derrubou no chão. Então uma voz ecoou, firme e cheia de autoridade. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Assustado, sem entender o que acontecia, ele pergunta, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi como uma espada atravessando seu coração. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, tudo desmoronou dentro dele. O homem que se julgava invencível foi quebrado em segundos. A fé, que até então parecia absurda para Saulo, agora se tornava real diante de seus olhos fechados pela luz. Cego fisicamente, mas pela primeira vez enxergando espiritualmente, Saulo foi guiado até Damasco. Ali começou sua transformação. Ali, nasceu o Paulo que seria conhecido não mais como perseguidor, mas como pregador. O que esse momento nos ensina é simples, mas profundo. Quando a fé invade nossa vida, não há passado que nos prenda. A fé não olha para quem você foi, mas para quem você ainda pode se tornar. Décadas depois de Paulo, em uma pequena cidade na Holanda, vivia Corrie ten Boom. Uma mulher comum, dona de uma casa cheia de amor, mas vivendo tempos extraordinariamente difíceis. A Segunda Guerra Mundial transformava a vida das pessoas em medo constante, perseguição e incerteza. Corrie e sua família não eram apenas espectadores do horror. Eles decidiram agir. Com coragem silenciosa, esconderam judeus em um compartimento secreto em sua casa, arriscando tudo para proteger vidas inocentes. Cada batida na porta podia significar perigo,
Cada sussurro fora do lugar poderia ser a última chance de respirar em liberdade. Mesmo diante de tamanha tensão, Corrie se apoiava em sua fé. Não era uma fé de palavras vazias, mas de ação. Acreditar que o certo sempre valeria a pena, mesmo que o mundo ao redor conspirasse contra isso. A fé se tornou a bússola que guiava cada decisão arriscada, cada noite de vigilância, cada oração silenciosa. Mas o destino testaria sua fé como jamais poderia imaginar. Eventualmente, a família foi descoberta e levada a um campo de concentração. Um lugar de sofrimento extremo, frio e dor que nenhum coração humano deveria suportar. Ali Corrie enfrentou o que parecia impossível. Ver amigos e familiares sofrendo e saber que sua própria vida estava por um fio. Quando Corrie e sua família chegaram ao campo de concentração, a realidade era brutal. Fome, medo constante, doenças, trabalhos forçados e a perda diária da dignidade humana. Cada dia parecia destinado a apagar a esperança de qualquer ser humano. Para muitos, aquele lugar era o fim da história, um ponto sem retorno. Mas para Corrie, a fé não era teoria, não era apenas oração silenciosa, era resistência. Em meio ao sofrimento extremo, ela encontrava forças para seguir, para apoiar aqueles ao seu redor, para manter viva a centelha da humanidade que o mundo tentava apagar. Pequenos gestos, como palavras de encorajamento, um sorriso discreto ou uma oração compartilhada em segredo, se tornavam atos de revolução silenciosa. O ponto culminante da transformação não veio durante o sofrimento, mas depois, quando a guerra terminou, Corrie teve a oportunidade de perdoar aqueles que haviam destruído a vida de sua família. Os guardas que eram símbolos de terror e dor. Um perdão genuíno, vindo de uma fé inabalável, capaz de libertá-la do ódio e transformar sua própria história em algo maior do que a tragédia que viveu. Essa fé não apenas salvou sua vida emocional, ela transformou a maneira como Corrie via o mundo. De vítima do ódio humano, ela se tornou mensageira da esperança, pregando perdão e amor, mostrando que mesmo no inferno mais absoluto, a fé pode acender luz. O que aprendemos aqui é poderoso. Fé não é apenas acreditar que algo vai melhorar, mas escolher, no meio do caos, agir e transformar a própria vida. Como Paulo, que encontrou luz no caminho de Damasco, Corrie encontrou força no lugar mais escuro da terra. O que une Paulo e Corrie ten Boom não é apenas a fé, mas o poder transformador que ela exerce sobre vidas aparentemente impossíveis de mudar. Séculos atrás, passou de perseguidor implacável a pregador da palavra. A outra, em meio ao horror da guerra, transformou dor e perda em perdão e esperança. Essas histórias, separadas pelo tempo e pelo contexto, compartilham um mesmo princípio. A fé verdadeira não se limita a crenças abstratas, ela muda o coração, as escolhas e os destinos das pessoas. Ela é capaz de virar o que parecia perdido, de iluminar os caminhos mais escuros e de transformar a dor em força e propósito. Para o espectador, a mensagem é clara. Não importa o tamanho do sofrimento ou quão irrecuperável pareça a situação. A fé sempre pode ser a chave que abre novas portas. Ela nos ensina que o passado não determina o futuro, que a escuridão não é o fim, e que qualquer um pode escrever uma história diferente quando permite que a fé conduza seus passos. Se Paulo, consumido pelo ódio, pôde se tornar um pregador, se Corrie, cercada pelo horror do campo de concentração, pôde transformar dor em perdão e esperança, por que você não poderia ter a sua própria virada? A verdade é que a sua história ainda não terminou. Muitas vezes, sentimos que o peso do passado nos define, que os erros, as perdas e os fracassos são paredes intransponíveis. Mas essas histórias provam o contrário. Não importa quão profundas sejam as feridas, a fé tem o poder de reconstruir, de iluminar caminhos, de transformar vidas que pareciam perdidas. A fé não é sobre esperar passivamente por milagres. É sobre se levantar, acreditar na mudança e permitir que uma força maior guie cada passo. Ela não apaga a dor, mas nos dá coragem para enfrentá-la e transformá-la. É a luz que nos faz enxergar além da escuridão, a força invisível que nos sustenta quando tudo ao redor parece ruir. E o mais importante, essa transformação não depende de tempo, idade ou circunstância. O mesmo poder que mudou Paulo e Corrie pode mudar você. Hoje, neste exato momento, você pode decidir abrir-se para essa força,
Deixar que ela transforme seu medo em coragem, sua dor em aprendizado, seu passado em impulso para um futuro melhor. A sua história não acabou. Ela está apenas começando a ser escrita. E você tem nas mãos a caneta para escrever o próximo capítulo, cheio de fé, coragem e transformação. Paulo e Corrie nos mostram que a fé é capaz de transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. A mesma força que os guiou pode guiar você hoje. Não permita que o passado dite seu futuro. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, comente sua própria história de fé e esperança e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que inspiram transformação real. E se quiser dar um passo ainda maior, o material que deixei na descrição vai ajudar você a fortalecer sua fé e transformar sua vida de verdade.